vislumbre, né, desse curso. De todo modo, falar sobre o querigma numa aula inaugural é um grande desafio. Haja vista que, se vocês imaginarem, por exemplo, um curso de uma duração aproximada de 4 anos, contendo exatamente 161 aulas, com 204 horas e 38 minutos e 18 segundos de horas. 204 horas, 38 minutos e 18 segundos de aulas gravadas. Então, assim, é um curso bastante extenso, não é? A média das aulas, cada uma é de 1 hora e 15 minutos. Então, assim, falar de um curso dessa natureza, dessa proporção, desse tamanho, né? Deste tamanho, é um desafio, porque quando eu preparava o que falar hoje à tarde para vocês, no primeiro momento estava um pouco perdido, porque eu ia apresentar exatamente o quê? Para que pudesse servir de degustação. Porque é tanto material, são tantos temas, todos de uma envergadura muito grande, todos eles de uma importância muito grande. Então, são tantas coisas que eu não sabia por onde começar. Tive que selecionar apenas 3 ou 4 pontos necessários, que eu julguei importante, para que vocês tenham um vislumbre do que seja exatamente o curso Querigma. Eu quero começar falando sobre o formato do curso. Embora um curso de teologia, né, um curso livre de teologia, aqueles que completarem o curso receberão um certificado e não diploma. Importante ressaltar isso, porque o diploma você recebe quando você faz um curso superior, né, de cunho acadêmico reconhecido pelo Ministério da Educação. Perfeito? Então, este não é um curso superior, é um seminário de teologia. Então, enquanto seminário, todos aqueles que completarem o curso receberão certamente um certificado de conclusão de curso. Mas por ser um curso de teologia, nós visamos sempre o mais importante, que é a edificação espiritual. Isso porque não poucos cristãos fazem uma separação entre estudar teologia e conduzir espiritualmente a sua vida por meio da palavra, como todos nós devemos fazê-lo. Então, geralmente consideram que um curso de teologia seja algo frio, seja algo de natureza meramente informativa e que não tenha, a priori, o intento, nos seus fundamentos, a intenção de gerar edificação naqueles que estudam. Então, ao contrário do que se pensa, ou do que acontece em alguns seminários, o querigma, ele visa a edificação espiritual daqueles que estão fazendo. Então, é um misto de estudo acadêmico, intelectual, de muita informação, né, de natureza exegética, hermenêutica, mas, ao mesmo tempo, as aulas têm um tom, têm uma matiz de pregação, de ensinamento espiritual, de trazer a pessoa, o coração, para a palavra de Deus, para que a pessoa experimente as verdades que estão sendo estudadas. Então tem esses dois tons. Por isso que quando nós pensamos o curso, no formato do curso, nós pensamos a metáfora de uma edificação, né? Imaginem vocês, a Bíblia mesma vai usar a ideia, a metáfora da edificação, dizendo que nós estamos sendo edificados uma casa espiritual. A Bíblia fala sobre o grande edifício espiritual que está sendo formado, que é representado simbolicamente pela Nova Jerusalém, Apocalipse capítulos 21 e 22. Ali é uma metáfora, ali é um simbolismo para falar da edificação dos santos, a edificação da igreja. Nós nos apropriamos, portanto, dessa figura da edificação e pensamos o curso no seguinte modelo. Primeiramente, nós teremos as bases. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês os temas que compõem as bases, como que nos primeiros temas, chamado as bases, nós vamos lançar o fundamento. São temas radicais, são temas que servem de apoio, onde a estrutura do edifício espiritual
será erguida, né? Será erguida. Então, pense então nos primeiros temas como sendo as bases, o grande fundamento. Pensem depois nas colunas que se erguem, que vão sustentar e estruturar esse edifício, que é uma segunda parte do curso chamada de cerne. Esse cerne diz respeito a essas colunas, é a ideia da metáfora. Depois o desenvolvimento, que seria a ideia da construção das paredes, das divisões dos cômodos. Esse desenvolvimento é a maior parte do curso. E então nós teremos depois a pedra de remate, que é a ideia do acabamento da edificação. E por fim, não podia faltar o aditamento, que seria o apêndice, a varanda, o espaço externo, né, que vai fechar essa edificação. Então, quando você começar a estudar, cada tema vem particularizado dentro de um campo, desde aqueles que nós entendemos serem os fundamentos, aqueles estruturantes que nós entendemos ser as colunas, aqueles que são os preenchimentos, que é a parte mais grossa da casa, é a maior parte. Por fim, a pedra de remate. Pedra de remate é uma expressão bíblica, inclusive, que dá a ideia de acabamento, né? Acabamento, a pedra final, e por fim, o aditamento. Tá ok? Bem, tratando-se do querigma, faz necessário entender que o querigma, enquanto um curso teológico, ele vai caminhar na linha da teologia bíblica. Eu não sei quantos de vocês já se inteiraram dessa questão, mas no âmbito da teologia, existe a teologia bíblica, existe teologia pastoral, existe teologia sistemática. Então, a teologia, enquanto ciência, ela tem vários campos. E o que nos interessa no curso Querigma é a teologia bíblica. É a teologia que estará completamente envolvida com a ideia da hermenêutica bíblica, da exegese bíblica, em tomar os textos bíblicos para a compreensão do seu significado. Então, embora nós vamos trabalhar também com temas bíblicos, e os temas geralmente, quando seguem uma ordem, né, tema após tema, seguindo uma ordem lógica, os temas geralmente fazem parte da teologia sistemática. Acontece que cada segmento teológico, por exemplo, tem a teologia católica, a teologia reformada, a teologia pentecostal e outras teologias, teologia da libertação e outras mais. Geralmente as teologias sistemáticas, elas apresentam os temas numa ordem lógica, mas apresentam esse tema como ele foi desenvolvido no eixo da história daquele segmento. Então não temos nós essa intenção, porque a teologia sistemática, a despeito do seu conteúdo e da sua essência de verdade ou não, eles estão preocupados em mostrar como que naquele segmento católico ou naquele segmento reformado, a verdade dentro da história vai sendo apresentada. Então, o nosso objetivo é teologia bíblica, o que significa dizer que o objeto de estudo do querigma é a Bíblia em si mesma e por si mesma. Ou seja, quem fizer o curso querigma vai lidar com a Bíblia enquanto objeto de estudo. Alguém pode dizer, ora, mas e existe algum curso teológico que não tem a Bíblia por objeto de estudo? Ora, são todos os cursos que existem, né? Porque se você fizer, por exemplo, mesmo que seja uma faculdade de teologia e um bom curso superior, né, de teologia, a teologia, enquanto curso acadêmico universitário, vai lidar com uma série de disciplinas afins, disciplinas relacionadas. Por exemplo, você vai estudar a geografia de Israel, né? Então você vai estudar a geografia, os mapas, para poder saber onde é que fica exatamente o Mar Vermelho, saber qual é a distância que tem do Egito até o Mar Vermelho, para você poder calcular quanto tempo a pé o povo de Israel gastou para chegar até a beira do Mar Vermelho. Aí você descobre que eles gastaram 11 dias. E quando você descobre, você fica estupefato.
porque essa informação não serviu para nada, a não ser para adornar o discurso de um orador que gosta de ornamentar a sua oratória, para na hora da pregação falar: meus irmãos, imaginem vocês que o povo de Israel, ao sair do Egito, das garras de Faraó, caminhou por 11 dias deserto adentro, até chegar às margens do Mar Vermelho. E aí os irmãos que estão ouvindo ficarem: puxa, como esse camarada é sabedor da Bíblia. E isso é, na verdade, saber absolutamente nada, a não ser que seja um arqueólogo, alguém de uma outra área, de antropologia bíblica ou de qualquer outra coisa, que tenha esse tipo de interesse. Eu não diria que seja vazio o interesse por essas questões, mas no que diz respeito ao conhecimento da Bíblia, ao conhecimento de Deus em si mesmo, não tem nenhum valor, não agrega absolutamente nada. Então, estudar geografia bíblica, essa é uma disciplina que você vai encontrar num curso universitário de teologia, e outras disciplinas afins também, que vão trazer essa quantidade de informações que, no final, quando você filtrar tudo, o que mesmo você estudou de Bíblia foi muito pouco. Mas isso é próprio também, não somente do curso universitário de teologia, mas de qualquer outro tipo da área do conhecimento. Alguém, por exemplo, que faz um curso de filosofia universitário de 4 anos, ou que seja 3 anos, ele vai estudar o mínimo possível de informações. A universidade apenas prepara o indivíduo para começar a estudar aquilo que ele quer estudar. A universidade abre o olhar do camarada para que ele veja que agora ele precisa começar a estudar de fato. Então, sem nenhum tipo de orgulho ou pretensão, mas quem já fez um curso universitário sabe que é muito estreito, é muito limitado. Então, como o nosso curso é um curso de extensão, em termos de tempo, de um curso universitário, são 4 anos, nós priorizamos única e exclusivamente a Bíblia Sagrada. São 4 anos estudando Bíblia, 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 Bíblia e somente a Bíblia. Então, assim, quem fizer vai ter um aproveitamento que nós não vemos geralmente nos cursos e centros universitários, ou mesmo nos seminários de teologia, porque eles gastam o tempo com disciplinas afins e falam pouco da Bíblia, estudam pouco a Escritura, tá bom? Então, o objeto de estudo do nosso curso é a Bíblia em si mesma, tá ok? Bem, o querigma, ele tem, no geral, algumas preocupações. Eu vou trazer para vocês, pelo menos 3 grandes preocupações que vai nortear todo o curso. Então, durante todo o curso, nós vamos estar chamando a atenção de vocês para esses detalhes. Primeiramente, deixe-me apresentar para vocês rapidamente aqui a grade horária do curso, para vocês saberem o terreno que vocês vão caminhar. Então, trabalhando aqui as bases, preste atenção, nós vamos estudar o tema a Bíblia Sagrada, a essência, segundo tema, a essência do Novo Testamento. Terceiro tema, panorama do Antigo Testamento. Quarto tema, a doutrina de Deus, ou a doutrina acerca de Deus. Aí entramos para o cerne. Quinto tema, o Deus das Escrituras. O quinto tema, ou sexto tema, o Deus triuno, mas não seja precipitado, embora o tema seja o Deus triuno, nós vamos trabalhar tanto a ideia corrente do que seja Deus triuno, como outras ideias ontológicas acerca do Deus triuno, tá? Então, o importante é que vocês façam para poder entender essa questão tão complexa. O sétimo tema, o supremo propósito de Deus. Daí entramos, a partir do oitavo tema, no desenvolvimento. Vejam, e aí nós começamos praticamente numa sequência que começa desde a protologia bíblica,
Protologia vem de protos, estudo, o estudo do proto, estudo do começo das coisas. E nós vamos então varrer na Escritura, numa ordem ascendente, até chegarmos em escatologia bíblica. Então começa das coisas primeiras até as coisas últimas, não é? E aí nós teremos aqui o tema de número 8, a criação original. Tema 9, a queda cósmica de Lúcifer e o primeiro juízo. Tema 10, a restauração do sistema solar e a recriação da Terra em 7 dias. Tema de número 11, a criação e natureza do homem. Tema 12, a alma humana. Tema 13, a natureza da queda do homem. Tema 14, o proto-evangelho. Tema 15, aspectos orgânicos da redenção vistos no proto-evangelho. Tema 16, prefigurações e profecias acerca da redenção na lei, nos salmos e nos profetas. Depois, a realidade da redenção no Novo Testamento. Depois, santificação prévia, iluminação, chamamento, arrependimento, fé salvífica, confissão, justificação, ruiotesia, que é adoção de filhos, a obra intercessória de Cristo, o batismo com fogo e a ordem de Melquisedeque, santificação, transformação e conformação da alma, transformação do corpo, a glorificação do homem integral, os 2 aspectos da igreja, aspectos místico e local, a natureza orgânica da igreja e sua organização, a consciência do reino de Deus e seus aspectos proféticos vistos na igreja, os santos vencedores, e os últimos temas do aditamento, introdução à escatologia, conceito e aplicação, o juízo passivo de Deus e a segunda vinda de Cristo em 2 perspectivas. Então, são esses os temas sobre os quais nós vamos nos debruçar aí durante esse curso. Então, esses temas, eles compreendem os principais assuntos de toda a Escritura. Quem estuda esses temas aqui propostos, eles compreenderão o essencial da Escritura. Ou seja, aquilo que há de mais importante na Bíblia será compreendido por aquele que faz esse curso. Nada ficou de fora. Não quer dizer que esses temas abarcam a totalidade da Escritura, absolutamente. Mas são um conjunto de temas bíblicos que compreendem uma linha mestra, aquilo que é essencial e que não podia ficar de fora de uma compreensão geral, porém profunda, da Escritura Sagrada. Ok? Bem, seguindo, quando nós estudarmos, portanto, esses temas bíblicos, né, nós vamos nos ater a 2 eixos principais, que para mim não tem como escapar desses 2 eixos. Ou seja, todos esses temas serão estudados a partir de 2 perspectivas. E eu acredito que essa é a grande visão inovadora do querigma. Com todo respeito, queridos, e com toda modéstia a tudo que se entende por seminário de teologia que é proposto, que é oferecido, nós temos uma visão ímpar. É como que nós tivéssemos encontrado um fundamento minimamente seguro para se estudar teologia bíblica. Por que um fundamento minimamente seguro? Ora, porque há de se ressaltar que a teologia, enquanto uma ciência, ela não deixa de ser uma ciência humana. Não falo das ciências humanas, tá? Mas uma ciência do homem. Então, onde o homem está ali pensando, seja física, seja biologia, seja filosofia, seja teologia, existe um elemento humano.
E os homens costumam, mesmo sem saber, mesmo inconscientemente, a deixar suas marcas nesse seu estudo. Então é preciso que, ao fazermos uma certa ciência do nosso estudo, nós fazermos com o mínimo de segurança possível. É daí onde nós, quando tomamos a Bíblia como um todo, nós encontramos dois eixos, ou que sejam dois fundamentos, que vão nortear o estudo de todos esses temas. Então sempre estaremos tocando, nessas duas grandes verdades, esses dois grandes fundamentos, nessas duas perspectivas que eu vou apresentar agora para vocês e que faz toda a diferença no estudo da Escritura. A primeira questão, seria aquilo que nós chamamos de topografia bíblica. Um nome estranho à teologia, mas a palavra topografia, embora usada em outras áreas do conhecimento, mas a palavra topologia vem de topos, que quer dizer lugar, terreno, perfeito? E grafia seria o registro desse terreno. Como você desenha, como você estrutura, como você divide, como você consegue olhar para um grande terreno e ali poder fazer o estudo daquele terreno em todos os seus detalhes. Então imagine vocês, presta atenção, que o camarada pega a Bíblia Sagrada. O indivíduo se converteu tem 10 dias, ele compra uma Bíblia Sagrada para ele. Ou o camarada tem 50 anos de cristão, ele tem uma Bíblia Sagrada nas suas mãos. O pastor tem uma Bíblia, o pregador tem uma Bíblia, o missionário tem uma Bíblia, o estudante de teologia tem uma Bíblia, os membros têm as suas Bíblias. E agora você tem aqui diante de vocês um livro que, se comparado a um grande terreno de estudo, olhando assim, você tem aqui muito material. Imagine vocês que a Bíblia tem aproximadamente 40 escritores participaram, da escrita de toda a Bíblia. Então, não é um livro de um homem só, é um livro de muitos autores. Esses autores, imagine vocês, quando eu falo aproximadamente 40, mas é um pouco mais de 40, mas para não precisar um número exato, nós falamos que um número aproximado de 40 homens que viveram em tempos diferentes. Viveram ao longo de 1.600 anos, a começar pelos escritos de Moisés, em 1500 a.C., indo até o primeiro século da era cristã, em João, o escritor do Apocalipse. Então, a pessoa tem nas suas mãos um livro, escrito por mais de 40 autores, na sua maioria não eram contemporâneos, viveram espalhados aí ao longo de 1.600 anos, pessoas essas que viveram em continentes diferentes, uns na África, outros na Ásia, outros na Europa, com línguas diferentes, com costumes diferentes, culturas diferentes. Ou seja, não é a Bíblia um livro simples. A Bíblia é um livro extremamente complexo. A grande questão é que os cristãos, por darem à Bíblia um tom meramente espiritual, porque a Bíblia tem o seu elemento espiritual, mas também tem elemento do tempo, do espaço, da cultura, dos homens, da língua, porque afinal a Bíblia não caiu do céu, Me parece que Joseph Smith, fundador do mormonismo, ele diz que recebeu algumas tábuas de ouro contendo a revelação. Ou seja, ele recebe de Deus. Moisés teria recebido as 2 pedras, o decálogo, das mãos de Deus, embora por intermédio de anjos, mas vindo de Deus para as mãos do homem. Agora a Bíblia não, ela passa pelo homem, ela passa pelas complexidades do que é a psique humana, porque cada escritor é um homem do seu tempo, ainda que ele seja um homem transtemporal, porque tem o elemento da revelação de Deus, mas ele é um homem do seu tempo, plantado no seu tempo, que se alimenta da cultura, dos costumes, das ideologias, dos conceitos
do seu tempo. Então é um livro extremamente complexo, para agora simplesmente seja um cristão de 1 ano de convertido, de 10 dias de convertido, de 50 anos de convertido, espiritualizar de tal modo a Escritura, que ele pensa que onde ele abrir, Deus está ali falando diretamente com ele. É aquele velho costume da pessoa pegar a Bíblia, abrir em um dado lugar, Deus vai falar comigo aqui agora. Eu me recordo de alguém que um dia disse que o indivíduo estava desesperado, querendo que Deus falasse com ele. Aí ele pediu intensamente a Deus que falasse com ele. Quando abriu exatamente entre o Antigo e o Novo Testamento, aquela página em branco. Aí ele falou assim: bem, aqui não tem nada escrito, eu vou buscar o discernimento. Aí ele recebeu o discernimento. Deus não tinha nada para dizer para ele, né? Caiu na página em branco. E outras coisas que costumam falar mais acerca dessa questão. Então as pessoas abrem a Bíblia. É por isso talvez que essa seja uma das explicações, um dos motivos, porque o cristianismo é tão fragmentado. O cristianismo, ele é frágil e ele é fragilizado exatamente porque, como todos têm uma Bíblia e o cristianismo está fragmentado em vários segmentos, e cada um lê a Bíblia sem nenhum critério de leitura e de interpretação, é que surgem os muitos conceitos, as muitas doutrinas, e isso enfraquece o cristianismo. Um cristão normal, quando eu falo normal, é um cristão em sã consciência. Em algum momento ele tem que perguntar assim: peraí, o que está acontecendo? Porque a confusão está maior do que a que ocorreu na Torre de Babel. Cada um falando uma coisa diferente. Cada um pega a Bíblia e fala uma coisa diferente. E o pior, cada um fala uma coisa diferente e cada um mostra na Bíblia. Essa é a grande questão e esse é o grande dilema, porque a maioria esmagadora dos crentes, ao verem apenas o versículo, e o versículo parece dizer aquilo que o ensinador está ensinando, ele se deslumbra com o versículo e deposita a sua fé e acredita naquilo. E o pior, agora vai precisar de 10, 20, 30 anos para descobrir que fora enganado. Isso quando descobre, né? Quando o orgulho da religião não impede de descobrir, o dogmatismo não impede de descobrir. Então a Bíblia não é um livro simples. Nós precisamos de encontrar na própria Bíblia algumas coisas que nos direcionam no estudo da própria Bíblia. E uma dessas questões que nós vamos estudar intensamente no querigma, que vai ser o que nós vamos, a direção que nós vamos seguir no estudo de cada um dos temas apresentados, é a topografia bíblica. É olhar para a Escritura e entender como esses 66 livros se organizam. Se você olhar para a Escritura e ver uma massa amorfa, uma coisa só, sem divisão, sem separação, sem critério, então, lamento dizer que você está fadado ao fracasso. Você não compreenderá a Bíblia, você não poderá compreender a Deus a partir da Bíblia, poderá compreendê-lo por outras vias, não via Escritura. Você será fadado a criar, ou mesmo a acreditar, ou inversamente. Você será fadado a acreditar e mesmo a criar, inventar doutrinas que a própria Bíblia condena, mas que você vai achar que ela sustenta. Se você prescindir da compreensão de como a Bíblia se organiza e se divide, você fracassará. Que divisão é esta? Ou quais divisões são estas? E aí, por mais que você encontre essa informação em alguns seminários de teologia, nós tivemos a graça, Deus nos deu a graça de ver essa topografia em 3 níveis. O nível mais rudimentar, o nível intermediário e o nível superior. Isso é fantástico. E olha que o nível elementar da divisão da Escritura, preste atenção, é desconhecido ou
é negligenciado pela maioria dos cristãos. Ou seja, se você tiver só o primeiro nível dessa topografia bíblica, você já está anos-luz em vantagem à maioria esmagadora dos cristãos, no sentido do entendimento. Agora, imagine se você tiver o segundo nível dessa topografia. Então você vai estar no nível ainda acima dos que já têm alguma vantagem sobre a maioria. Agora, se você compreender e experimentar o terceiro nível, aí você terá alcançado um lugar no âmbito do entendimento que te dará aí uma grande chance de você poder agora não somente conhecer, mas experimentar aquilo que Deus revela por meio da Escritura. Então, quando falamos de topografia bíblica, estamos falando da Bíblia enquanto um grande terreno que deve ser compreendido. Então, no primeiro nível de compreensão da divisão da Bíblia, nós temos a divisão básica, elementar, fundamental, que é a divisão entre Antigo e Novo Testamento. Então, você não pode ler a Bíblia e achar que em qualquer lugar que você abrir e que você ler, aquilo é válido. Não. O Antigo e o Novo Testamento não são dois testamentos em continuidade. Inclusive, fica aqui um alerta, estaremos abertos para discussão, inclusive durante o curso, que grande parte de grandes teólogos, inclusive cristãos, católicos e reformados, por que a ênfase no reformados? Os reformados estudam com afinco a Escritura. Eles entendem Antigo e Novo Testamento como sendo continuidade, ou seja, que não há um critério absoluto de interrupção e fim de um testamento para começar o outro. Eles entendem que o Antigo Testamento começou e que nós seguimos sem critério nenhum entrando no Novo, e que agora, por esse ser continuidade do Antigo, eu posso eventualmente retomar o Antigo e me apropriar dele e trazer para o Novo, porque se é continuidade é uma coisa só. Mas pensem comigo, se o Antigo e o Novo Testamento são dois testamentos, se você pegar uma Bíblia, a primeira coisa que você tem que observar é que ela tem 39 livros, de Gênesis a Malaquias, nesse primeiro nível, é um primeiro nível, tá? Gênesis a Malaquias, que é chamado de Antigo Testamento. Depois, 27 livros, chamado do Novo Testamento, que é de Mateus até Apocalipse. Então, se você observar, Hebreus capítulo 8, versículo 13, está no lado do Novo Testamento. Paulo falando sobre as duas alianças, a aliança do Sinai, a aliança do Calvário, que é a aliança de Moisés, que é a aliança de Cristo, que é a antiga aliança, que é a nova aliança. Paulo diz que a primeira aliança, o primeiro contrato, entra em desuso com o advento do novo contrato. Ou seja, não se pode haver duas alianças em coexistência. O que é um testamento, afinal? É um pacto que Deus realiza com o seu povo, com os seus eleitos. Então Deus firmou um pacto com o povo de Israel, do Antigo Testamento. Perfeito? Esse pacto tinha uma estrutura que sustentava, que era a própria lei de Moisés. Perfeito? Esse pacto, ele tinha condições para que ele tivesse sucesso. Deus, que oferecia as bênçãos ao povo de Israel, e o povo de Israel, que em contrapartida, para ter asseguradas tais bênçãos, precisavam observar a lei de Moisés, sem tropeçar em nenhum mandamento, porque tropeçando no mandamento, quebrava-se a aliança. Então era uma aliança de natureza condicional, ou seja, para Deus abençoar o povo de Israel, havia condições previstas na lei, que era exatamente uma delas, a obediência à lei de Moisés. Vem Cristo. Quando Cristo vem, imagine vocês que agora ele começa com uma conversa que gera desconfiança nos fariseus e escribas,
nos doutores da lei, e que os cristãos modernos não perceberam. Jesus fala assim: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Leiam depois Mateus capítulo 5, capítulo 6. Jesus várias vezes vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos? Aí ele cita o que fora dito. Aí em seguida ele diz: eu, porém, vos digo. Esse porém é o elemento de ruptura da antiga para a nova. É como que ele dissesse: assim foi dito lá, ok, mas foi dito. Vindo o Cristo de Deus, ele diz: agora eu vou passar para vocês outros mandamentos, de uma outra natureza. E aí ele passa agora a trazer os mandamentos relativos à natureza do reino de Deus. Então nós não podemos ver Antigo e Novo Testamento como mera continuidade. Eu não vou dizer, olhem para mim, que não exista um elemento de continuidade entre eles. Existe. Mas a relação de continuidade do Antigo para o Novo é uma relação de sombra e a realidade, de figura, profecias e o seu cumprimento. Ou seja, o Novo Testamento tem uma relação com o Antigo enquanto continuidade. Em que sentido? Aquilo que era falado, demonstrado, que foi dito, que foi revelado no Antigo Testamento, que tinha uma forma figurada, uma forma simbólica, uma forma pedagógica, uma forma profética, alcança a sua concretude, a sua realização na pessoa de Jesus. Então Jesus é a realidade do Cordeiro que a lei de Moisés propunha. Jesus é a realidade, ele é o Cordeiro Pascal em realidade, na relação com os antigos. Então ele continua a ideia do sacrifício, a ideia da redenção, a ideia do Cordeiro, mas agora em realidade. Aquilo que era sombra, que era significante, se encerra, acaba, entra em desuso. Razão porque aqui nós falamos que para o Antigo e Novo Testamento existe também uma relação de ruptura. Tem uma relação de continuidade, mas não é que o Antigo continua em vigência, não. De continuidade, porque o Novo alcança a plenitude em realidade do Antigo. Não é uma coisa diferente, é uma coisa diferente em natureza, mas na ideia é a plenitude do que estava no Antigo. Esse é o sentido de continuidade. Mas o sentido de ruptura é que aquilo que era próprio da antiga aliança cai em desuso, cai em envelhecimento. A lei de Moisés caduca. Então, nesse primeiro nível de reconhecimento do que é a Bíblia, Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. O que é estruturante nisso aqui cai em desuso. Novo Testamento, Mateus, Apocalipse, constitui o que se chama, no primeiro nível, Novo Testamento. Se alguém fizer, no primeiro momento, essa primeira distinção, pronto, ele já está salvo de uma série de erros. Só que não para por aí essa divisão. Temos que ascender a um segundo nível de compreensão. Vai ficando um pouco mais complexo, mas aqui é difícil explicar na sua profundidade, porque nosso tempo é curto, mas nas aulas nós vamos aprofundar em cada um desses aspectos. No segundo nível, presta atenção, o estudante da Escritura, ele fala: agora que eu entendo que há dois testamentos, eu também entendo que o Antigo Testamento não é exatamente os 39 livros. Não é exatamente os 39 livros. E que o Novo Testamento não é exatamente os 27 livros. Mas, espera aí, é ou não é? É porque nós vamos compreendendo passo a passo. Ora, o que é um testamento?
Nós vamos estudar isso não por meio da filosofia. A própria Bíblia, em Hebreus capítulo 9, vai explicar que o testamento é um documento que é produzido e que é o resultado de uma aliança. Não existe, presta atenção, testamento sem aliança. Aliança é um acordo que é feito entre duas partes. Então eu pergunto, o que é em si o Antigo Testamento? Ora, o Antigo Testamento é o resultado da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Se você perguntar para a Escritura, quando foi que Deus fez a aliança com o povo de Israel? E dessa aliança nasce o que se chama Antigo Testamento. Êxodo capítulo 19. Eu pergunto, e Êxodo 18? Que veio antes da aliança do Sinai. Você pode chamar Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, até Êxodo 18 de Antigo Testamento, se não havia a aliança? Ora, se não tinha aliança, não tinha testamento, ora, como pode ser? Você fala assim, e agora, o que eu faço com aqueles livros lá? Calma, você vai estudar. Para isso tem um querigma. E tratando-se, atenção, do Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? É o documento que sela a aliança que Cristo fez com o homem, com aquele que nele crê, lá no Monte Calvário. O Novo Testamento vai nascer por ocasião da morte de Jesus. Tá. E antes de ele morrer, Mateus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 25, ou 26, 25, né? Não, desculpe-me, Mateus 26. Eu pergunto, o que era? Não pode ser Antigo Testamento. Os acontecimentos de Mateus 1 a 26 acontecem dentro do período chamado período da Antiga Aliança, mas Jesus ali falando, ele não está ratificando a Antiga Aliança, ele está transferindo os homens da Antiga para a Nova. É um período de transição, ele está trazendo aos poucos para a Nova Aliança, ele está esclarecendo a Nova Aliança e, portanto, o Novo Testamento. Mas não é ainda Novo Testamento, porque não tem a aliança firmada, a aliança não foi assinada ainda. Não existe testamento sem aliança, e não existe a validade do testamento sem a morte do testador, sem a morte de Jesus. Vocês entendem a questão? Aí você passa a compreender, puxa, então, peraí, a ideia de Antigo e Novo Testamento é muito maior do que meramente dividir em 39 de um lado e 27 para outro. E aí, para poder colocar aí um pouquinho, né, de dúvida, de questionamento, de curiosidade, de vontade de fazer o curso, e se eu disser para vocês que o Antigo Testamento, enquanto 39 livros, que é o primeiro nível, tem uma grande variedade de textos do Novo Testamento. Quando Davi diz assim, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida, o que ele está dizendo? Quando Davi entra no tabernáculo, juntamente com uma gangue, acompanhavam-lhe alguns homens revoltados e de má índole, para protegê-lo contra Saul. E Davi está fugindo no desespero. Davi era um homem como você, tinha um instinto de sobrevivência, defender sua vida. Ele fugindo, não tinha onde se esconder, só tinha o tabernáculo. E aí ele sabia, ele era o rei, tinha entendimento, tinha conhecimento de que a lei de Moisés não lhe permitia entrar no santuário. Não permitia, absolutamente. Só os sacerdotes podiam entrar. Desculpe minha palavra, não vou falar essa palavra para não espantar os alunos, os alunos em potencial. Mas veja, Davi olhou assim, pensou, a lei não deixa eu entrar, mas dane-se a lei, eu vou entrar. Davi entra. Essa é a ideia, né? Porque tem a lei dizendo, e ele entra, o que ele quer dizer? Ah, meu irmão, entre a lei e minha vida, eu vou entrar aqui dentro. Entendeu?
A lei a gente resolve depois. E ele entra com a gangue dele. Estando lá dentro, bem protegido, porque ninguém iria imaginar que Davi estivesse escondido com sua gangue dentro do santuário. Era improvável, não passava pela mente de Saul, absolutamente. Então, bem guardadinhos dentro do templo, eles sentem fome. Estavam foragidos, fugindo, e ele vê uma mesa cheia de pães, 12 pães, cada um desse tamanho, os pães da proposição, que não era lícito comer, senão os sacerdotes. Ele olha, com fome, ele fala, a lei a gente vê depois, e ele come dos pães. Ele e os que com ele estavam. Aí é preciso que espere vir Jesus, para Jesus falar para os escribas e os fariseus. Vocês se lembram de Davi? Quando teve fome? Quando ele entrou no santuário? E ele comeu os pães da proposição que não lhes era lícito comer, ele e aqueles com ele estavam? Os fariseus, tem esse registro lá mesmo, eu me lembro de ter lido isso. Aí Jesus fala assim, pois olhem para mim, aqui está quem é maior do que o templo. Não é maior do que a lei, porque os crentes falam o quê? Não, eu posso, na graça eu posso quebrar as leis do Antigo Testamento, porque Cristo é maior do que a lei. Ou seja, eu quebro a lei, Jesus fala, é isso aí meu filho, eu te protejo da lei. Não, não é por aí, não é por aí. Jesus não diz, está aqui quem é maior que a lei, ele diz, está aqui quem é maior que o templo. O que tem a ver? Jesus está dando a explicação para o que aconteceu com Davi. Jesus está dizendo assim, quando Davi, diante da negativa da lei, da proibição da lei, das ameaças da lei, não podia entrar no santuário e não podia comer dos pães, Davi teve uma leve compreensão de que aquele templo, aquela cobertura feita de pele de animais, representava uma cobertura de graça e de redenção. E, portanto, quem estava no tempo de Davi, debaixo daquela cobertura simbólica, já estava em completa salvação e proteção. Agora, se Davi estava coberto, protegido, sobre um manto simbólico de graça e redenção, e ficou sem culpa, imagina quem está em Cristo, que é maior do que o templo. Ah, pessoal, para! Se isso não é Novo Testamento em espírito e essência, eu não sei mais o que é. Então, quando você chega no segundo nível do entendimento dessa topografia bíblica, e você reconhece esse terreno, primeiro nível você divide num só golpe, 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo. No segundo nível, você entende, calma, Antigo Testamento não são exatamente livros, mas é um regime, é uma dispensação, que tem uma essência e tem um espírito, é um modo de relacionar que Deus estabelece entre Ele e os seus eleitos. E você então começa a compreender que mesmo no Antigo Testamento, você vai ver as nuances, os lampejos de Novo Testamento. Davi vai dizer no Salmo de número 50, Davi, ele sacrificou muito animal para Deus. Sacrificava animal de manhã, sacrificava à tarde, quebrava o pescoço do animal, derramava o sangue, colocava sobre o altar, aquela confusão toda. E Davi um dia desconfiou, ele estava meio revoltado, porque Davi tinha problemas reais e lidava com a vida real. Somente uma pessoa que não lida com a vida real, concreta, e com os problemas reais, é que fica cumpridor de mandamento, seja ele qual for, achando que cumprindo está tudo certo, e esquece da vida. Davi era um homem que tinha nervo, tinha sangue, e na hora da luta ele lutava, ele brigava, se for para defender, ele defendia, ele brigava com Deus, ele falou, não entendo o que você está dizendo, você disse isso, mas eu não vejo isso. Davi era um camarada
né? Mas isso não é negativo, isso é muito positivo, isso é muita verdade. Davi era muito verdadeiro, né? Com Deus, os seus desejos, sentimentos, vontades, tudo era muito claro. E aí um dia, no Salmo 50, ele olhou para um lado, olhou para o outro, falou: Deus, é o seguinte, olha, o Senhor não quer sacrifício, eu tenho certeza. Deus não bebe sangue e nem come carne de animais. Ele teve esse lampejo de revelação. Ora, qual é o livro do Novo Testamento que mais esclarece o que é Novo Testamento? Qual é o livro do Novo Testamento que melhor esclarece o que é Novo Testamento? Hebreus. Por isso o escritor de Hebreus teve que perguntar para Davi: Davi, eu posso usar o seu texto aqui no meu livro para falar de Novo Testamento? Olha aí, não é plágio, é permissão. Direitos autorais. Davi, vou pegar o seu texto, vou colocar aqui, porque o livro que fala sobre o Novo Testamento não pode prescindir das ideias, embora de lampejos, de Davi. Tem que trazer para cá. Sacrifícios e oferta não quiseste, por isso um corpo me formaste. Então não tem jeito. Então aí você entende. Sim, e o pior é quando você chega no Novo Testamento e encontra elementos do Antigo. É de matar, não? Mas está no Novo Testamento. Calma, Novo Testamento não são livros. Mateus, Apocalipse são livros escritos no tempo do Novo Testamento e sob a luz do Novo Testamento. Mas em algum momento necessário vai acontecer algumas coisas que o Novo Testamento, enquanto livro, vai ratificar. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Está lá os líderes de Jerusalém, os presbíteros de Jerusalém, que eram também apóstolos, num grande concílio, para decidir o que é e o que não é do Novo Testamento. Daí Tiago, que era o líder maior, se fosse, cuidado, olha os verbos como conjugados, se fosse de haver um papa, seria Tiago, porque ele era o cabeça, ele mandava. A palavra de Tiago era a palavra final, todo mundo podia debater. Tiago fechava o debate com a sua conclusão. E aí Tiago fala: bem, meus queridos irmãos, para encerrar esse concílio, trazemos qual é a palavra final que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Não devemos impor sobre os gentios a lei de Moisés. Não é por aí. Nós sabemos, estamos claros, que ninguém é salvo por obras de lei, mas alguns mandamentos da lei nós vamos ter que manter por uma conveniência. Cuidado, lá não diz por conveniência, né? A gente sabe que é por conveniência pelo contexto do livro de Atos dos Apóstolos. Só uma leitura acurada vai fazer perceber isso, né? Ele vai dizer: olha, salvo engano, 4 coisas serão exigidas, e eu não vou tratar de todas elas, mas vou apontar apenas uma, para vocês verem até onde se chega a ideia. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Não se pode comer galinha à cabidela, galinha ao molho pardo. Não se pode matar o animal sufocado no seu sangue e depois cozinhar e comer com o sangue. Isso é coisa lá de trás, está tão ultrapassado. Só quem não entendeu isso foram os TJs até hoje, que não doam sangue achando que o sangue é a alma do indivíduo. Olha, se o sangue é a alma do indivíduo, toda vez que ele cortasse um dedo, ele perdia um pedaço da alma. Ou então a alma é igual lagartixa. Você perde um pedaço do rabo, mas depois nasce mais sangue e completa o pedaço do rabo. Essa é a ideia. Se a alma é o sangue, mas vão dizer, mas está na Bíblia que a alma é o sangue. Aqui você encontra qualquer coisa. Mas vocês estão entendendo? O segundo nível é muito fino.
muito fino. O terceiro nível é quando você consegue agora superar não somente os livros, essa divisão de 39 de um lado, né, e colocar do outro lado os 27 livros. Não somente você vai superar agora, de um lado, a ideia do Espírito, né, o Espírito do Testamento, da Aliança, sabendo que tanto no Antigo pode ter os flashes do Novo, quanto vice-versa, você agora ascender a um outro nível de entendimento. É quando você agora não lerá mais a Bíblia a partir de testamentos, mas a partir do espírito da palavra. É possível que você leia Antigo Testamento, seja o texto que for. Eu poderia pregar aqui domingo que vem os 10 mandamentos, Êxodo 20, e trazer uma palavra divina segundo o Novo Testamento, extraindo dela a sua essência, ou do texto a sua essência. Aí nós vamos avançar para um segundo ponto, que é onde entra a ideia de visão progressiva da revelação de Deus. Nós entendemos que a revelação de Deus é uma só. Porque logo alguém vai nos acusar dizendo, então quer dizer que existe uma revelação de um jeito, outra revelação de outro jeito, e aí cada um escolhe qual é a revelação que toma, mas tudo não é de Deus. Deus enganou alguém? Então Deus, quando falou aquilo, estava enganando? Não. É que Deus se revela na história aos homens, e Deus vai se revelando pouco a pouco, como quem acompanha o crescimento da humanidade no tempo. Por exemplo, um pai, quando tem um filho, e um pai muito preocupado em educar bem o seu filho, antes do filho ir para a escola aprender o beabá, que é o rudimento do estudo formal, o pai vai começar a educá-lo falando sobre valores. Desde cedo, 1 ano, 2 anos de idade, 3 aninhos. E como é que o pai vai fazer? Imagina só o pai chegando para uma criança de 3 anos de idade: olha, meu filho, segundo Aristóteles, todo homem tende ao conhecimento por natureza. Vou explicar para você, meu filho, o que Aristóteles quer dizer, que todo homem busca o conhecimento por natureza. O que se entende por natureza? No grego, physis. O que a criança vai entender? Nada. Então o pai vai precisar de quê? De encontrar uma forma lúdica, pedagógica, para aquela criança aprender alguns preceitos de ética, de moral, sem saber que está aprendendo, sem precisar estudar a ética de Aristóteles, a política de Aristóteles, mas falando com a mesma essência de verdade. Então o pai vai falar sobre a historinha dos 3 porquinhos, porque nessa historinha, né, nessa fábula dos 3 porquinhos, fica claro o princípio da prudência, da negligência também. Mostrar que os 3 porquinhos precisavam se proteger do lobo, e que cada um deles tiveram a oportunidade de fazer uma casa para se proteger, mas teve um que não levou muito a sério o lobo, o perigo. Falou, não, fazer uma casa de palha, é mais rápido, tranquilo, dá nada, é bobagem. O outro falou, não, a palha não é tão segura, mas também não precisa ser de alvenaria, né? Basta ser de madeira. E o outro falou, gente, vamos pensar um pouco, vamos ser mais prudentes. E ele construiu de alvenaria. Não é essa história? Essa historinha não traz o nome de ética, não traz o nome de prudência, mas esses princípios estão ali embutidos e a criança vai aprendendo. O único problema é que a criança vai tomar aquela história ao pé da letra. Quando ele vai para a fazenda, que vê os porcos lá, ele fica pensando, aquele porco ali tem cara de negligente. Aquele outro ali
Aquele é mais astuto, né? Aí chega em casa na hora do almoço, pai, eu vi os porcos lá, tal, mas e cadê o lobo? O problema da criança é que no primeiro momento ele toma por verdade o enredo, o invólucro. Ele está aprendendo prudência indiretamente, porque diretamente ele lida com os fatos textuais. Estão entendendo? Mas é normal que quando ele chega à idade de 7 anos para frente, 6 anos, 7 anos, ele comece a desconfiar que não existe lobo e nem porcos. Tem que desconfiar, sim ou não? E aí ele vai perguntar, pai, mas você mentia para mim naquele tempo? Não, filho, aí eu vou explicar para você. O que eu queria de fato ensinar era a prudência. E eu embuti a ideia de prudência naquela historinha. Você pode mudar de porcos para galinha, se quiser. Você pode mudar para cavalo, jumento, o que você quiser. Não dá nada. Você não pode perder o quê? A essência, a prudência. Aquela história é apenas um invólucro, é um frasco, onde dentro se coloca o perfume. O que importa é o perfume. O frasco é só para conter. Acabou o perfume, o frasco você joga fora. Não é isso? Então, a partir desse sentido que estamos colocando, Deus, olhando para a humanidade na sua infância, contou para eles muitas histórias. Colocou a verdade embutida dentro de muitos símbolos, de muitos invólucros, de muitos frascos. Você abre a Bíblia em Gênesis capítulo 3, pensa comigo. Está lá, Deus... Não, vamos voltar um pouquinho. Gênesis capítulo 2. Se alguém fosse desenhar um quadro com Gênesis 2, desenharia Deus em forma humana, ajoelhado na beira de um rio, tirando argila com a mão, enchendo as unhas de argila para fazer um boneco, para ser o homem. Aí eu pergunto, você acha que Deus criou o homem dessa maneira? Aí eu fico imaginando agora no chat, é possível alguém diga assim, o pastor duvida? Eu falei, não duvido, eu sei. Quem duvida, tem dúvida, não sabe. Eu sei que não foi assim. Porque Jesus veio à terra, e quando veio ele disse, olha, aprenda uma coisa, não é Jerusalém, não é Samaria, não é templo, Deus é Espírito. E para que fique mais clara a questão, o apóstolo João disse, Deus é luz. Gente, a revelação progressiva de Deus nos leva das coisas rudimentares, para aquilo que é perfeito. Entendam isso. Uma compreensão clara, lógica, perfeita de quem é Deus. Então Deus vai tomando o homem pelas mãos como uma criança e vai ensinando. Quando o homem completa, humanidade, completa 6, 7 anos, o homem começa a desconfiar, aí Deus vai melhorando. A Bíblia é assim. Aí vai havendo correções, não da essência, mas dos símbolos, das formas. Eu posso demonstrar isso. Veja bem, a revelação progressiva de Deus. Deus se revela primeiramente pela criação, pelas coisas criadas. O homem olhando para a criação, que é o estágio rudimentar da revelação, e ele conhece a Deus, minimamente. Mas um dia Deus fala, mas agora eu quero elevar vocês de nível. Eu quero dar a vocês a revelação positiva. Eu vou entregar os 10 mandamentos escritos. Vocês agora não vão interpretar a natureza, vão ler o que eu quero que vocês façam. Aí vem a lei de Moisés, o homem começa a compreender melhor. Só que esse homem agora tomando essa lei,
O pior, ele começa a desdobrar 10 mandamentos que viram 613. O homem não podia cuspir no chão no dia de sábado. Sabiam disso? Por que não podia? Porque vai que tem uma semente no chão que caiu, e o camarada cuspiu em cima da semente. Você regou a semente em dia de sábado, e ela vai germinar, você trabalhou. Por isso que Cristo, quando cuspiu num barro e fez lodo, os fariseus ficaram escandalizados. Como é que você faz uma coisa dessa? Jesus olhava e falava, gente do céu, meu Deus do céu. Jesus dizendo, meu Deus, me ajuda, porque não dá. Aí então vieram os profetas. A criação, a lei de Moisés, vem os profetas. Os profetas vêm para quê? Para corrigir o entendimento e levar a turma para algo minimamente essencial. Quando eu falo minimamente, é tentar elevar a lei um pouquinho do solo, coisa pouca, mas elevar. Aí você tem que ler Isaías capítulo 58, para ter uma noção do que nós estamos dizendo. Isaías vai falar assim, é Deus, né, por meio do profeta, no período da lei, dizendo assim, vem cá, qual foi o jejum que eu pedi para vocês? Porventura eu pedi que vocês se abstivessem de comida? Eu lá, eu puxava o texto para Isaías, opa, calma, fala baixo. Eu tenho o texto bíblico. Deus pedindo abstinência de alimento, jejum físico. Mas Isaías traz a revelação no eixo da revelação progressiva, é um avanço. É avanço. Isaías 58, leiam em nome de Jesus. Isaías vai dizer, Deus falando por intermédio de Isaías, porventura o jejum que eu pedi para vocês, olhe para mim, não foi que vocês amparassem os órfãos e as viúvas? Em outras palavras, você jejuma, deixando de comer, a sua despensa está cheia de alimento, você não come o alimento da sua despensa, e você acha que isso é santidade, mas tem um pobre que não come, porque não tem o alimento na despensa. A ideia de Isaías, que tal você, na hora de almoçar, que encher a mesa, fala, opa, vou jejuar, chama o pobre, coma no meu lugar, coma o meu almoço, e quando você deixar de comer, o jejum não é deixar de comer, é compartilhar com quem não tem. Isso é o profeta Isaías. Isso é a revelação progressiva, dizendo, Deus não está interessado na sua fome, Deus está interessado na sua justiça. Essa é a ideia. Aí tem que vir Jeremias, no capítulo 7, leiam. Deus dizendo por meio do profeta, porventura eu pedi que vocês matassem animais para mim? Eu tinha que estar lá. Calma. Olha, Jeremias, espera aí, para de bobagem. É Deus que está falando, então vem cá vocês dois. Você nunca leu o livro de Levítico? Todo ele é prescrevendo os muitos tipos de sacrifício de animais. É a vaca vermelha, é o bode, é a ovelha, é a pomba, matando bicho o dia inteiro. Aí de repente Deus tem que enviar o profeta Jeremias para dizer, eu não pedi que matasse animais, gente. Aí o cético, o agnóstico, o ateu, os desentendidos de qualquer coisa, dizem, encontrei uma contradição na Bíblia. Não é contradição. Se você for por aí, a Bíblia não é cheia de contradição. Nós temos que caminhar no eixo da história, observando o momento que Deus fala, agora vamos para um nível superior de compreensão. No primeiro momento é importante entender o sacrifício,
o jejum, a lei, isso, aquilo, outro. No outro, vamos agora entender um pouco o que isso significa. E então a revelação de Deus vai progredindo da criação para a lei positiva, para os profetas, aí vem o Cristo. A palavra se encarna. Agora é a própria palavra de Deus encarnada. Para que livro? Para que tábuas de pedra? Para que profetas? Se o próprio Cristo, se a própria palavra, o Logos, veio mostrar quem é Deus. Cristo é o nível maior da revelação progressiva, embora tenha mais 2 níveis acima dele, mas que não o suplanta, absolutamente. Mas porque Cristo encarnado era limitado no tempo e no espaço, encarnado, vem depois do Cristo, palavra encarnada, a palavra apostólica. Os apóstolos explicando e transmitindo em forma escrita a palavra que se encarnou. Mas entendam, os textos produzidos pelos apóstolos, palavra apostólica, não é maior do que a palavra encarnada. Definitivamente. E aí quando você faz a conexão, a junção da palavra encarnada com o ensinamento apostólico, que é a palavra apostólica, você chega no último nível da revelação progressiva, que é a palavra Espírito. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, quando agora a própria palavra encarnada, pelo conhecimento da palavra apostólica, que Paulo nos ensina essa palavra Espírito constantemente, foi o que eu tentei pregar no domingo e não consegui, né? Ontem, né? Hoje é do segunda, ontem. Tentei, mas não deu certo. Tem vezes que não dá certo, tá? Mas Paulo explica a palavra Espírito. É quando a palavra encarnada se torna Espírito dentro de você. E agora você vive essa palavra e ela se manifesta. E esse nível da palavra Espírito está acima de Antigo Testamento enquanto livros, Novo Testamento, tempinho, coisinha, burocracia, bobagem, vírgula, isso e aquilo outro. Não. A palavra Espírito é o próprio Cristo te conduzindo em verdade. O Espírito da verdade vos conduzirá a toda a verdade. É dentro de você que está acontecendo o caminho e a condução. A gente estuda isso no querigma, em profundidade, obviamente. E demonstrando, fundamentando dentro da Escritura. Vocês estão entendendo, pessoal? E esse nível de palavra Espírito é o terceiro nível, Antigo Testamento de um lado, Novo do outro, livros. A ideia da aliança, que é menor do que os livros, e chega então agora a palavra Espírito, que você não vai precisar mais de ficar pesquisando esse texto, onde está escrito, porque assim é aquilo. Lógico que você sempre terá a Bíblia, sempre vai ler a Bíblia, sempre vai estudar a Bíblia, mas quem te conduz efetivamente é a palavra Espírito, é o próprio Cristo de Deus, é o Espírito da verdade, tá bom? Bem, então eu separei isso para falar para vocês, esses princípios da revelação progressiva e da topografia bíblica, é o que vai nortear todos os assuntos do querigma. Ou seja, é estudar a Bíblia do ponto de vista da sua organicidade. E olha que o estudo da Bíblia, da perspectiva orgânica, pelo menos que eu saiba, no Brasil é inovador. Tá bom? Você não vai encontrar seminário com a perspectiva orgânica. Não existe. Falei agora igual o padre Quevedo. Não existere. O pessoal aí que deseja eventualmente fazer o querigma, como eu já adiantei, o querigma ele tem uma duração de 4 anos, presta atenção, podendo ser menos de 4 anos. Eu explico por que podendo ser menos. Porque o curso de 4 anos,
Foi um curso feito presencial, com todos os problemas de feriado, problemas de férias meio de ano, final de ano. E o modo como nós poderemos apresentar pode diminuir, né, em razão que, sendo já um curso gravado, ele não tem essas dificuldades de feriado, uma aula que não teve por motivo de doença, uma coisa, pode diminuir, tá bom? Então vamos colocar aí entre 3 anos e meio e 4 anos, tá bom? O curso, queridos, é um curso que exigiu muito trabalho, tanto trabalho de estudo, trabalho de preparo, trabalho de produzir apostilas, trabalho de edição, trabalho de acompanhamento tutorial dos alunos, porque os alunos terão a tutoria comigo diretamente. Então, você terá o meu WhatsApp, você vai falar comigo diretamente a qualquer momento, né? E fazendo as suas perguntas, tirando suas dúvidas comigo. Então, não tem uma pessoa que faz esse serviço, eu mesmo respondo. Até mesmo pessoas que não fazem querigma me procuram às vezes para fazer perguntas, eu respondo. Mas eu tenho um compromisso com os alunos e, portanto, tudo aquilo que diz respeito ao conteúdo das aulas, vocês vão ter. Então, é um curso que tem um alto custo, não é? Mesmo o curso já estando gravado, não impede que o Gilson tenha que trabalhar, né? Eu e ele trabalhando intensamente na assistência, em todos os setores do curso. Então, é um curso que tem custos, até porque ele está hospedado numa plataforma, é um sítio, né? Um pedaço de terra da internet, para vocês entenderem bem, onde se hospeda a plataforma, e isso é pago em dólar, tá? Não é em real, é pago em dólar. Isso porque nós escolhemos uma plataforma de excelência. Então, tudo isso é custo. Mas nós decidimos que nós não vamos passar esse curso a um preço que seja alto para a maioria das pessoas, porque ele pode até pode até valer um pouco mais, mas nós queremos oferecer um curso de custo acessível. Pra vocês terem uma ideia, nós passamos 8 anos cobrando uma taxa de R$50 mês. Nunca houve aumento. E agora decidimos que o curso vai custar R$70 por mês. Já tem 4 anos R$70, ou seja, né? Perfeito. Tá bom? Então, sim, é acessível a todos. Quem quiser, com certeza, não vai ter dificuldades, né? Valoriza, aproveita a história do jejum que eu contei aqui, jejum a Coca-Cola, que você paga o curso sem nenhuma dificuldade. Tá bom? O curso, ele é uma aula por semana. Não, é postada na segunda, você tem a semana inteira para assistir a aula a hora que você quiser, o dia que você quiser, e as aulas são cumulativas, elas não desaparecem. Você não conseguiu assistir a aula naquela semana, não tem problema, na outra você assiste 2. Chega na última aula, você tem todas as aulas gravadas, com apostilas, todas elas, com uma biblioteca digital com mais de 4.000 obras. Tem. Muitas vezes durante as aulas, nós recorremos à literatura, à filosofia, muito mais agora no curso de leitura e interpretação, que é um outro curso. Tá bom? Pessoal, veja bem, você que quer fazer inscrição, preste atenção nesse detalhe. Você vai acessar a plataforma de cursos plural. Então, o que nós chamamos de Intelligere, que quer dizer em latim inteligência, Intelligere com 2 L's, se escreve Inteli com 2 L's, Intelligere. Tá claro, né? Escreve-se Intelligere, se lê Intelligere. Então, intelligere.net.br. Esse é o endereço da plataforma de cursos.
inteligere.net.br. Quando você abrir essa plataforma, perfeito? Você vai observar que existe lá o curso Querigma à esquerda e o curso de leitura à direita. Entrou na plataforma de cursos, fala, qual o curso que eu quero? Eu quero o Querigma. Aí você entra em Querigma. Tá bom? Então, voltando lá, acessa inteligere.net.br. Abriu a plataforma, vai ter Querigma de um lado e do outro vai ter curso de leitura. Lá em Querigma, na mesma página, você abriu, vai estar lá um botão, você apertar, clicar nele para fazer a inscrição na turma 10. Tá? Turma 10. Turma 10 não quer dizer que tem 10 turmas, porque algumas vão acabando e vão deixando de ser, e chegamos na 10 na ordem como foram vindo. Perfeito? Perfeito. A Silvia está lembrando que quem já fez o curso e concluiu, pode se inscrever, se desejar, numa turma chamada turma vitalícia, só para quem já fez o curso. Essa turma vitalícia você vai ter acesso, enquanto você quiser ter, ao custo da mensalidade de R$50 mês. Ficou um ano, não quero mais. É só deixar de pagar que o próprio sistema derruba a sua conta. Quem fizer a inscrição, preencha lá o formulário de inscrição e deve aguardar a confirmação que o Gilson fará via e-mail, o e-mail que você colocou na sua inscrição. Aí via Zap, mudou, melhorou. Que e-mail está ultrapassado. A confirmação é via Zap, WhatsApp. O Gilson vai passar link de acesso, senha e ID. Perfeito? Eu creio que é isso, né, queridos? Se tiver alguma dúvida, que façam agora. Espero que o máximo de pessoas possível faça, porque esse curso Querigma nos ajuda na manutenção desse trabalho. Tá bom, pessoal?